Salve, salve! Estamos aqui em mais um episódio do Pode Ser, porque aqui você pode ser o que você quiser, né? Isso aí, mais um. Sejam bem-vindos, porque especial hoje, né, Mandinha? sempre. Nós Sempre, temos muito é. convidados Hoje, especiais. Hoje sempre temos, mas a gente gosta de brindar, porque momentos especiais a gente sempre brinda, viu? E o que é legal de compartilhar e brindar momentos especiais é que aqui a gente pode ser o que a gente quiser. Então eu vou mostrar para vocês que estão nos ouvindo, na prática, na vida real, que a gente tem vida real aqui, que nós trazemos o convidado para rir também, porque nós somos assim, a gente vai contar os perrengues chiques. Mas estamos nem tão hoje chiques assim, com uma pessoa muito especial, que é a doutora Carolina Beckmann, né? Ela é médica, é uma pessoa que eu admiro demais, Carol admira demais. Estamos aqui de Double Carol. Não posso dizer que ela foi minha contemporânea, agora não, né? Não. Estudamos juntos. Por favor. Não falhe um negócio desse. Mas Carol, médica, né? Agora tu já tens nutrologia também, né? Além de cirurgião do aparelho digestivo, ela também se especializou na parte de nutrologia. Começou desenvolvendo inicialmente a parte da saúde, depois foi enveredando o negócio dela, né? Olhando a saúde através de um negócio, fazendo, de fato, a área dela crescer como um negócio. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Quero te dizer que aqui a gente pode tudo, pode falar o que quiser, rir, não tem negócio de... Nada é tão formal. Pode. Se a pergunta é pode, a resposta é pode. Graças a Deus, né? Por quê? Porque a gente quer que esse momento seja um momento leve pra gente trocar informações, para ajudar quem está nos ouvindo, que essa é a nossa finalidade. Nós três aqui somos fomentadoras de conteúdo gratuito, de fato, para fazer diferença na vida das outras pessoas. Então, a gente fomenta isso. Seja bem-vinda e fale um pouquinho de você, inicialmente. Gratidão. Então, obrigada aí nessa esse sextou especial aqui com vocês, meninas. Espero que a gente consiga transbordar alguma coisa assim, para essa galera ser algo, né? Antes de ter. Ser, fazer, depois ter. E eu, antigamente, me apresentava assim, eu sou a Carolina, sou médica, sou cirurgiã. Né? Sempre falava, eu não sou médica. Assim, medicina é aquilo que eu faço. É aquilo que é a minha paixão, que é o meu ikigai. É aquilo que eu consigo ganhar dinheiro. É aquilo que eu amo fazer, que eu sou boa para as pessoas. Mas eu sou mesmo filha amada do Deus vivo, sabe? A espiritualidade, ela me transformou e ela me deu muitas coisas, assim. Ela me deu a paz que excede todo o entendimento. Depois de ter um burnout de excesso de trabalho, quando eu era, assim, eu focava muito em ter uma carreira brilhante, uma coisa linear, sabe? Então, se perguntasse para mim há 20 anos atrás o que eu queria ser, eu queria ser uma grande médica, e ponto. Era só o que eu queria ser. E quando Deus entrou na minha vida depois de chegar no fundo do poço, que eu acho que é uma fase que todo mundo precisa passar, aí eu passei a ser uma filha melhor para os meus pais, porque eu era muito desligada. Eu passei a ser uma esposa melhor para o André, porque eu era muito competitiva e tinha uma energia masculina de competição muito alta. Ele também é médico, né? Ele também é médico. Eu passei a ser uma mãe melhor, porque eu delargava muitas atividades do meu filho para poder focar no meu trabalho. Eu passei a ser uma médica muito melhor, porque hoje eu cuido não só da saúde física das minhas pacientes, mas da saúde mental, emocional, espiritual. Eu percebo que aquele peso extra, né, do sobrepeso, da obesidade, que é o que eu trabalho há mais de 15 anos, é só um reflexo no espelho de um desalinhamento total de corpo, mente e espírito. Um desequilíbrio. É um desequilíbrio, assim, a espiritualidade está deixada de lado,
as emoções, ela está comendo emoções, está comendo a raiva, está comendo a tristeza, está comendo o medo, está comendo a ansiedade. Agora, Carol, isso foi só percebido, na minha visão, que ajudou muito, né, a perceber essa questão da espiritualidade, de incluir o cuidado além do físico. A pandemia nos ajudou muito, né? Ajudou. Porque a pandemia desacelerou a vida. Não, e para abrir essa visão de assim, eu acho que eu preciso fazer mais, isso não é tudo. Isso não é tudo, existe algo Tem alguma coisa a mais. Porque é difícil você falar para sua paciente que está ali querendo objetivamente emagrecer, que ela precisa estar integrada com a alma, com o espírito, com a saúde mental, com o físico, com o sono. É difícil para ela entender que não é só uma dieta. E não é só o fato de ser difícil. As pessoas hoje compram o prático, o pronto, o rápido. Sim. E aí, quando eu chego lá e falo, Carol, vamos lá, me ajuda. E aí, eu tenho um trabalho para desenvolver, para equilibrar, onde vai exigir de mim outras coisas que não é só fechar a boca. E aí, de repente, nossa, será? Como é que se lida, né, com isso? É muito difícil, assim, para nós médicos. Eu venho da cirurgia bariátrica, então a minha formação é lidar com pacientes que têm o IMC, o índice de massa corporal, acima de 40, que é obesidade, gente, grau 3. E IMC acima de 35, já hipertenso, diabético, já cardiopata, com estente, gordura no fígado, colesterol alto. Então, são pacientes muito graves, onde a cirurgia acaba sendo uma das principais ferramentas para você lidar com uma doença crônica e multifatorial. E depois de um tempo, depois de 5, 6, 7 anos operando os pacientes, desde lá do R1, quando eles começaram a voltar reganhando peso. Uhum. E aí eu falei, tem alguma coisa aqui que depois da cirurgia elas saíam de 110 quilos, saíam para 60 quilos, 70. E aí depois de 4, 5, 6 anos, elas começavam a 80. Ganho de 20 quilos, sabe? Sai de 110, 115, não tá certo. Baixa para 60 quilos. Ou seja, a cirurgia deu certo, tecnicamente falando. Mas em algum momento o gatilho emocional foi religado, às vezes um luto, às vezes uma separação do cônjuge, a morte de um filho ou a morte de alguém querido, de um pai, da mãe, né? Esses vazios internos. Ou o que aconteceu muito na pandemia, a média de ganho de peso, de reganho de peso de pacientes que tinham sido operados lá atrás, 10, 15 quilos, por conta do medo de morrer, parentes internados. Perdendo muita gente. Quebra financeira, né? A empresa faliu, o marido ficou desempregado, faltou dinheiro, aquela ansiedade. E aí eu atendi muito. Mas mesmo antes no SUS, foi isso que me fez ir fazer a pós-graduação de nutrologia. Entender mais sobre o que elas estavam comendo, se aquilo estava correto, os nutrientes que precisavam ser repostos no pós-operatório, entender mais sobre atividade física, a performance, longevidade, suplementação, sobre intestino, desbiose, sobre sono, sobre hormônio, que era uma coisa que o cirurgião, às vezes, ele é um grampeador do estômago. Sim. Aí aquilo não estava completando o quebra-cabeça na minha mente. É o caminho mais fácil, né? Para algumas pessoas era o caminho mais fácil. Eu já não tenho mais alternativa, porque assim, eu faço até hoje os laudos, né, de pacientes que estavam buscando fazer a cirurgia. Então, assim, quando a gente vai investigar, eu já fiz tudo. E quando você vê, a pessoa não fez tudo, mas é o caminho mais fácil. É o mais prático, é o mais rápido, é o mais curto. Tem situações que, de fato, são muito mais difíceis, né, de voltar, de perder, tem o estímulo. Mas tem muita gente procurando o fácil. Sim. Né? Olha, eu não julgo, porque obesidade é uma doença muito difícil de tratar e ela tem um peso genético gigantesco. E, às vezes, aquela impressão metabólica ela já foi gerada desde a gestação daquela criança, aquela mãe que ganhou 30 quilos, teve diabetes gestacional, fez introdução alimentar com mingau de cremogema e farinha láctea. E depois, desde criança, já foi introduzido refrigerante, fritura, açúcar. Então,
é uma coisa que aquele adulto, você não pode julgar um adulto Sim. sem saber a criança que ele foi, a gestação que ele teve, né? O genético. O peso genético é muito O forte. ambiente, a O ambiente, Os educação. o hábitos obesogênico. errados, até as crenças alimentares, as crenças que vêm dentro de casa, né? Exato. Que Eu não julgo. Mas a criança gente tem. fortinha é a criança que é saudável. Exato, barriguinha de farinha. Mas a gente tem essa frase, em todos os pacientes que operam no nosso serviço, né, acabam ficando com aquela frase assim, falha do tratamento clínico. Só que quando eu faço as perguntas em relação a essa falha do tratamento clínico, que está escrito lá, teoricamente, que é o que eles devem, eu vou operar porque falhou o tratamento clínico. Mas que falha foi essa? Porque eu pergunto assim, você praticava atividade física todos os dias? Você chegou a fazer 3 meses de atividade física todos os dias? Não, doutora, era só remédio. Então, não era um tratamento clínico adequado. Sim. Se nunca fez, eu falo assim, eu não preciso, gente, olha só, eu não preciso perder nem 50 gramas. Eu tô feliz com o meu corpo, eu não preciso perder 50 gramas. E eu malho todo dia. Todo dia. Igual escovo o dente todo dia. Porque eu quero ter o benefício, a recompensa, né? Eu escovo o dente todo dia porque eu quero ter a recompensa de não ter cárie, de estar com o dente branquinho, de estar com um bom hálito. E eu malho todo dia pela minha saúde mental, principalmente depois do burnout. Mas para manter a minha musculatura, para diminuir a compulsão alimentar, para eu ter um sono de mais qualidade. Se você acorda às 5h30 da manhã, malha, trabalha, duvido dar 10 horas da noite tu não o corpo tá já vai começar a sinalizar. com um palito de dente aqui para manter o olho aberto. E uma das coisas... E tem gente que às vezes acorda cedo, trabalha o dia inteiro, mas não consegue dormir bem. É incrível esses casos. A maioria da galera é a galera viciada em cafeína, em café. Ficar tomando cafezinho na repartição, né, no emprego. A gente não tá tomando café aqui agora, galera, de noite. É o Café hora. lá na clínica, eles chegam... tem um cafezinho. Aí a minha secretária fala, doutora, proíbe depois das 2 da tarde. E, Carol, e é Eu não remédio... sirvo. E é Porque- remédio pra dormir e café pra ficar acordado. É absurdo. Se você vai perguntar... É porque a gente não costuma perguntar isso, mas se você for perguntar pras pessoas que convivem contigo, que trabalham contigo, começa a perguntar se elas já tomaram remédio pra dormir. Quando eu comecei a escutar isso, é absurdo a quantidade de pessoas que tomam remédio pra dormir. O Brasil é um dos países campeões de consumo de medicação ansiolítica, antidepressiva sim. e Sei as disso. medicações também para dormir. Campeão, assim, Deves mundial. pegar também muito paciente que não vê essa questão da atividade física como na busca da saúde, sim, é estética, porque eu nem tô precisando, eu nem tô magra, eu não preciso, né? Me amo do jeito que eu sou, não preciso fazer atividade física. E até os pacientes bariátricos, assim, muitas vezes como eles emagrecem com a cirurgia, a maior parte das cirurgias feitas no estado do Pará são do tipo bypass. Então, o estômago fica bem pequenininho, ele passa de um conteúdo de 2 litros praticamente, ele passa a comportar 50 ml. Tanto que no início a dieta são copinhos de 50 ml. E tem um desvio no intestino onde ele não absorve mais os nutrientes. Então, não absorve mais tanto carboidrato, tanta gordura, mas também não absorve proteína, vitaminas e minerais. Tem que fazer suplementação o resto da vida. Então, no início, a perda de peso é muito grande, só que essa perda de peso muito rápida, se não for muito bem adequada, calculada, vai embora muito músculo e muito músculo e água. Então, por isso fica aquela flacidez, se você não faz uma reposição adequada de aminoácidos durante o processo de emagrecimento e se não tem o estímulo do exercício físico, que é só com o exercício que a gente consegue manter a massa muscular. É difícil, gente, manter é difícil. É difícil. Ganhar mais difícil difícil ainda. E tem o próprio processo de envelhecimento que vai se somando aí nos pacientes que operam lá com 35, 40 anos. Mas daqui a 10 anos, se a mulher vai estar entrando na menopausa. Então, os níveis hormonais vão diminuindo, a perda de massa muscular vai acontecendo em torno de 1% ao ano. Quanto mais músculo você perde, mais diminui sua taxa metabólica basal. Ou seja, a mesma coisa que eu comia há 10 anos atrás, a mesma quantidade de caloria, hoje eu engordo. Por quê? Porque o meu metabolismo está mais lento, porque eu perdi músculo. Músculo é que é o nosso tecido ativo. Então, a gente precisa fazer o exercício para manter o músculo. Na tentativa de ganhar, a gente consegue manter. Uma noção do quanto Existe é difícil. um trabalho grande é uma readequação mental completamente para você sair de um hábito de eu comer 2 litros e agora acabei 50 ml. Eu Sim. lembro porque eu tenho pessoas na minha família que fizeram bariátrica.
Todas as vezes que eu conversava com elas, era assim, vai ter o buffet, vai ter a fila. Eu ia lá, eu lembro de uma pessoa falando, e aí eu ia lá com um prato desse tamanho, mas não cabe mais no meu estômago. Entala. E quando eu vi, eu tava, por muito tempo, eu estava lá com um prato cheio de comida e não cabia nem um quinto do prato cabia no meu estômago. Então, só que Como o que que acontece? A gente vai insistindo. Porque Vai quando insistindo, você não aí vai trabalha dilatando. essa compulsão, você vai insistindo. Aí você vai vai comendo mais vezes, e você vai ampliando e vai dilatando de novo, né? E a compulsão, ela está relacionada muito às vias de dopamina que a gente tem. Então, o cérebro do obeso, ele tem essa tendência a necessitar dos picos de dopamina. Então, tudo o que é factível de ser viciante, de aumentar, dar pico dopaminérgico, aquela pessoa vai procurar. Então, às vezes, essa busca é pelo carboidrato mais palatável, seja o doce ou o salgado, seja o açúcar ou sejam as massas. Quando você opera e que você restringe o que ele pode comer, ele troca a compulsão. Ele sai da comida, ele vai, às vezes, para bebida alcoólica. Isso é um problema muito grande. Depois, às vezes, da bebida alcoólica, às vezes vai para compras, que vai emagrecendo e aí vai querendo trocar de roupa. Assim, para beber, eu só bebo destilado. Porque não cabe muito, então eu tenho que beber logo o destilado, que é o que... Falta pouco, ele entra rápido em estado... E todo outro tipo de vício. E eles vão se vício. adequando. Droga, né? Maconha, cocaína, pornografia, telas de maneira geral, jogo... Enfim. Não, e aí, assim, como o estômago era pequenininho, o destilado é mais rápido, porque a cerveja precisa de muito e não cabe mais. E daí a importância da psicologia. Exatamente, porque eles vão se adequando, fazendo todas as trocas. Já que eu posso comer só um pouquinho, então eu não vou comer salada, eu vou comer aquela parte que eu gosto mais. Não é? Essa é a importância da psicologia, gente. Porque a gente é cirurgião, assim, e a gente é o grampeador do estômago. Só que esse pós-operatório é que é a grande sacada. O grande trabalho. Você mudar... É trabalhar a mentalidade mesmo. Trabalhar a mentalidade, trabalhar o macronutriente, os micronutrientes, a reposição de vitamina, o treino, reposição de creatina, vai tomar whey, vai virar atleta. E, querido, teu hábito agora não é mais a comida, teu hábito agora é treinar. Vai carregar peso. Então, tu trabalhas com um time integrado? Temos um time, tanto no hospital público quanto no serviço particular, a gente trabalha com time. Então, cirurgião, psicólogo, endócrino, nutrólogo, tem cardiologista, tem o pneumo, porque eles têm a apneia do sono, toda, né? Tem avaliação com todo mundo. Sim. São 7 laudos, praticamente, para poder o plano de saúde liberar. Então, ele passa com todo mundo. Psicólogo, eu gosto de fazer pelo menos 3 consultas, gente. Porque não tem como, em uma consulta, o psicólogo entender o que levou aquela pessoa a ficar obesa, né? Os gatilhos. Porque se você não silenciar os gatilhos, ele vai reganhar peso lá na frente. Agora, tu sabes uma coisa, Carol, que... para tu entenderes a questão da mentalidade, que isso é muito sério, é muito forte. O paciente, quando chegar para mim, que ele quer o laudo, ele diz que ele vai continuar. Não, é super importante. Depois que ele sai com o laudo, que ele fez a cirurgia, ele não parece ele não precisa. Então, assim, olha que eu faço todo esse trabalho de conscientizar de que se ele não cuidar, e é verdade, eu entendo que eu preciso cuidar, e ele não vai cuidar. Porque, na verdade, a gente tem uma mentalidade para sobreviver. E a parte não mais trabalhosa. Para se desenvolver, porque dá trabalho. A parte dessa mudança da mentalidade é uma parte mais trabalhosa, uma parte que vai exigir bastante de mudanças de hábitos, de mudanças de atitude, de comportamentos, e etc. Mudar gatilhos não é nada fácil. Não, e eu acho que a mentalidade, ela é uma evolução sem fim. Aí, quanto mais você muda, mais você quer mudar. Tem pessoas que acham que vão fazer uma dos... Olha, já fiz aquele curso lá, já fiz a minha parte. Eu faço terapia eu sou bem resolvida pra caramba, eu faço terapia há 12 anos. Não que eu vá toda semana, mas eu gosto de ir lá. Minha terapeuta quer me dar alta, eu não deixo. Eu falo, não, toda hora tem um BO. E é diferente, a escuta que você tem da amizade é diferente da escuta que você tem até do seu marido, da sua mãe e de um profissional que estudou, que é treinado. O que ele vai te ajudar a elaborar é diferente dos conselhos das amigas. E que tem técnica, exatamente. Claro. A amiga vai chegar assim, amiga, tudo passa. Né? Não tem conselho, nada relaxa, bora sair. Não tem nada que tempo e cachaça não cure. Bora dar uma volta, bora testar.
Porque teus amigos vão dizer isso. Não tem nada que tempo e cachaça não cure. Relaxa. Aí tem gente muito espiritualizada. Não, bora lá na igreja, que a gente vai rezar. Isso é falta de Deus. Isso é falta de Deus. Bora lá. Então, e já a escuta do psicólogo, não, é diferente. Aí tem que ter um pouco de tudo. Tem que ter uma amiga para dizer assim, olha, não tem nada que tempo e cachaça não cure. Aí tem que ter alguém que te leve na igreja para você, né, se espiritualizar e pedir para Deus mesmo te dar resiliência. Porque, assim, para mim, não é só Deus que te dá resiliência, tá? Deus é importante, Deus é a figura paterna, Jesus é a figura do Filho, tem o Espírito Santo, mas quem te revela a resiliência e certas coisas através do Espírito Santo é a leitura da palavra. Para mim foi o que mudou. E não tem como eu te dizer, eu explico pro meu marido, que ainda está no início do caminho, mas como talvez muitas pessoas... Você precisa se abrir para isso. Porque senão a palavra chega e você não consegue... Quem revela é o Espírito Santo. Você não alcança. Quem revela... Que várias vezes eu tinha tentado, ou tinha ouvido falar, e aquilo não fazia sentido nenhum. E eu falei pro meu marido assim, falei, olha só, seus pais são japoneses, você sempre estudou japonês, e você entende desenho japonês, e 1000 anos estudando japonês. Se tu me pedir, me dá uma água em japonês, eu não vou entender nada. Porque eu nunca ouvi japonês, nunca estudei, nunca li um livro, nada de japonês. Então, a pessoa que não tem nenhuma intimidade com nada espiritual, quando você falar das coisas que estão escritas ali na Bíblia, ela vai voar. Sim. Igual alguém falando grego ou japonês comigo, não conecta. Isso é uma construção de cada pessoa, mas quem revela o que está escrito ali para cada um vai ler. Eu já li, Provérbios 20 vezes. Cada vez que eu leio, eu interpreto de uma forma diferente para aquele problema daquele dia. Imagina outras pessoas. Tem a ver com o teu momento, tem a ver com o teu momento. Imagina outras pessoas. Se cada vez que eu leio, eu penso uma coisa diferente, imagina outras pessoas. E o Espírito Santo, você aceita, né, praticamente no batismo. Então, nesse caminho de autoconhecimento, eu fui bater em Israel e lá eu não fui para me batizar, porque a minha família é católica e me batizou, eu era bebê. Sim, então, na Igreja Católica. Na Igreja Católica. Eu nunca fui católica, assim, desde que eu tenho consciência, assim, eu nunca me identifiquei, nunca. Eu fugia da aula de crisma, eu não me crismei, eu fugia. Eu não casei na igreja, eu nunca me identifiquei, de verdade, assim. Sempre tive fé, mas com o catolicismo em si como instituição política e tudo, enfim, nunca tinha tocado no meu coração. Aí, eu cheguei lá, eu não ia batizar, não fui para isso, só que eu perguntei. Eu falei assim, eu fiquei sentindo um negócio assim, como se Deus tivesse preparado aquele dia para mim. Eu falei pro irmão do Thiago Breu, Daniel, minha família me batizou quando eu era bebê, eu não me lembro. Então, eu posso batizar? O que está acontecendo aqui? Eu estou sentindo um negócio. Aí ele falou assim, não, pela palavra, você tem que aceitar de livre e espontânea vontade que Jesus é seu único salvador. Aí eu falei, isso eu nunca fiz. Nunca fiz de livre e espontânea vontade. Mas tu queres? Aí eu falei, eu quero. Eu acho que foi para isso que eu vim aqui. Na hora que ele falou, então, eu acho que vai ser o teu primeiro batismo agora, o que vale, que realmente vale, que você de livre e espontânea vontade tá querendo aceitar o Espírito Santo. Falei, agora, rapaz, não teve... Eu acho que aquele Rio Jordão, aquele dia, era tudo de lágrima minha. Foi incrível. Não, são coisas que não dá para você traduzir para outro Vou te ser ensinar humano, uma palavra, sabe? é indizível. É indizível. Foi muita jesuicidência tudo que aconteceu. Eu digo que não... Deucidência, jesuicidência. Então, foi muito bom. Por que tu chegaste a fazer essa viagem? Eu fiz essa viagem também. Fui, é muito forte, porque a gente faz todo o caminho, né? E assim, a gente conhece coisas que quando a gente vai passando, e a gente, meu Deus, né? O que parece passou por aqui. O que parece historinha da nossa infância, tipo os Três Porquinhos, né? Que os nossos pais contam, os Três Porquinhos, a Bela e a Fera, a Cinderela, e o Davi e Golias, e o Moisés que abriu o mar no meio.
parece os Três Porquinhos, né? Quando nossos pais contam, Sim. quando a gente é criança. Eu nunca acreditei que eu fosse no Mar Morto, gente. Eu cheguei lá, eu falei, meu Deus. Exato, mas chega lá e é um negócio arrebatador, assim. Foi muito incrível. Então, Por que é a chegasse música até do lá? batismo, né? Eu nasci de novo. E é isso, você faz uma viagem assim, pisa onde Jesus pisou, vai na casa da sogra de Pedro, vai pelo Mar da Galileia e vê ali o templo do rei Salomão. Ele existiu, esse cara, esse tal de Salomão. É, muito Pô, eu falaste leio que tu provérbios estavas- pra caramba, sou fãzaça do Salomão. Esse aqui que é o templo dele. E por Cai que a tu chegasse ficha. até lá? Tu falaste que que tu te tava numa fez? busca de autoconhecimento. Eu tava lendo a numa busca de palavra autoconhecimento. um sábado à noite e aí veio aquele negócio no meu coração. Filha, vai pra Israel que lá eu tenho algo pra ti. Eu falei, Quê? Veio, juro. Filha, vai pra Israel que lá eu tenho algo pra ti. Falei, Deus tá falando comigo. Pra eu ir pra Israel. Mas eu falei, Deus, é o seguinte, eu sou a pessoa que vai pro Carnaval de Salvador. Tô guardando dinheiro pra ir pra Maldivas. Como é que tu ia pra Israel? Nunca na minha vida eu tive vontade de ir pra Israel. Nunca. Aí eu tava lendo, li a Bíblia, tava lendo a parte de Êxodo e tal. E veio muito forte. Aí primeira coisa que eu pensei, né? Não é pra mim, nunca quis, quero ir pra Maldivas. Vou pro Carnaval, sou a pessoa que vai pro Carnaval de Salvador, que negócio é esse de Israel. E depois eu pensei, pô, Deus falou para Abraão, né? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele tinha duas opções, obedecer ou não. Naquela hora que eu senti aquilo no meu coração, tinha duas opções. Obedecer ou não. Aí depois veio outro problema. Não tenho dinheiro. Tira o dinheiro das É Maldivas caro. e bora levar pra Não Israel. tenho todo esse dinheiro. Deus é tão... Depois o pior, meu marido não quis ir, não queria ir. Aí ele falou assim, não quero ir. Tô guardando dinheiro pra Maldivas, não quero ir agora pra Israel. Mas se tu quiser, vai. E daí eu ia ter que ir sozinha. E eu falei, eu fui, não nasci grudada com ninguém, né? E ele falou, não, vai, eu te apoio. E até porque eu não vou... O André falou assim, até porque eu não vou brigar com Deus, né? Se Deus mandou tu ir... Quem sou eu pra Quem competir sou com eu Deus? pra dizer que tu não vais, né? E aí foi isso, foi um chamado. E cada pessoa, nós éramos 2 ônibus, era um grupo, eram 2 ônibus de 40 pessoas. Cada pessoa tinha uma história muito louca pra estar ali, tu não tá entendendo? Eu imagino. Cada pessoa tinha uma história muito louca. E tinham pessoas que tinham comprado aquela viagem em 2019. Muita foi? gente. Foi A gente foi em 2022, porque, na verdade, a viagem ia ser em 2020. Veio a Adiou pandemia. por causa da pandemia. Acabou viagem para Israel 2020, 2021. Fevereiro de 2022, nós fomos o primeiro grupo a entrar em Israel. Depois da pandemia. Depois que abriu os portos. Então tu não Só tava fizeste gente essa em Israel. viagem por conta do burnout. Não. Foi depois, Acabou, não foi depois do burnout. Foi, porque quando coincidiu. quando eu tive o burnout, pessoal, é importante falar, foi excesso de trabalho, com medo de morrer, medo do meu marido morrer, aí a nossa mente, ela começa a acelerar, né? Sim. A acelerar a Ayrton Senna, pra dar na Tamborello. Você começa, meu Deus, adoeceu, pode morrer. Se ele morrer, como é que eu vou criar meu filho sozinha? Como é que as contas vão fechar? Eu vou ter que trabalhar mais. Porque não sei, coisa muito louca que a gente Nossa precisa. mente é muito criativa. Ela começa a muito projetar criativa. cenários que... Ela projeta umas coisas malucas. E eu digo que é o diabo querendo te pegar no medo, porque é uma ferramenta que o diabo usa para te alienar da tua própria fé. Ele já vai no medo, ele vai na procrastinação, ele vai na preguiça, ele vai no vício. Ele vai aonde ele encontrar uma brecha, ele quer uma alma para ele, né? Então ele me pegou pelo medo de morrer. Que aí foi, aí eu comecei a trabalhar mais, comecei a me entupir de café, Red Bull. Aí se De torna manhã era refém. café. À noite era Red Bull para trabalhar até 4 da manhã. Então eu fiquei 10 dias trabalhando até 4 da manhã. E aí essa privação de sono começou a me dar alucinação. E as alucinações vieram até o dia que eu comecei a ter várias... síndrome do pânico, né? Várias situações de que... distúrbio persecutório, delírios persecutórios. Alguma coisa o tempo inteiro. Você ficava Isso. vendo E coisas. que tinham até hackeado as câmeras da minha casa. Eu falava assim, tem gente me vigiando naquela câmera. Aí eu falava assim, olha, tem um drone aqui em cima de casa me vigiando. Aí eu... Loucura. Tem coisa que eu nem lembro.
porque tive que ser medicada. Tem várias coisas que eu conto no livro, que acabou virando livro, que foi o Surte ao Menos Uma Vez. Porque foi só depois de surtar que eu tive um tempo de parar. Respeitar os seus limites. Né? A psiquiatra falou assim, olha, 3 meses aí, parada, teu cérebro deu um curto-circuito, excesso de estimulante, falta de sono, excesso de trabalho, tem que dar uma pausa. E daí é quando você vai ressignificar as coisas, né? Tipo, por que eu? Mas, na verdade, é por que não eu? Eu digo que Deus permite certos sofrimentos para que... Eu acho que essa pergunta é muito forte, né? Por que não eu? Quem sou eu de tão mais especial que o outro? Eu sou o alecrim dourado. Comigo. Eu sou o alecrim dourado. Um? Não, e o pior é que depois que a gente passa uma dessa, a gente tem que se policiar. Porque todo sofrimento, quando tu vai lá no fundo do poço, percebe que o fundo do poço tem um porão, né? Aí, todo mundo que chega no consultório tem uma sofrência. Só que aí você tem que exercitar a empatia, porque às vezes dá vontade de falar, né? Mas a gente ninguém é o alecrim dourado. Aí, quando tu vai ler a palavra, todo mundo tava sofrendo lá, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Davi... Todo mundo se lascou. Jesus! Porque, na verdade, a gente estava até falando ainda há pouco, né? É o sofrimento, a crise, muito. O obstáculo é o que faz a gente crescer. E o porquê eu faz você entrar numa espiral descendente de vitimismo que não sai do lugar. Que não sai do lugar. Porque meu Deus, eu sou um coitado. E aí você cara, vai ler a Bíblia que você vai ver que tem muita gente mais coitada. Que não tem salvação. E você tá lá no fundo, e por quê? E olha, isso é um exercício diário, tá? Hoje eu passei por uma situação de que, assim, eu não tava bem com algumas coisas. E ano passado eu perdi um bebê. Todo mundo que me acompanha nas redes sociais sabe que eu quero muito ter um segundo filho. Ano passado eu engravidei, perdi. Passei por um luto. Então, todo mundo tem seus BOs, tá? Tô aqui plena, mas tenho BOs. E hoje de manhã eu tava num mini BO, assim, desse, sabe? Tava meio triste e tal. Com essas situações pessoais ali, quero ser mãe, já tô com 40, será que vai, não vai? É isso aí é público, né, pra todo mundo. Eu compartilho esses BOs aí. E aí tava meio triste. E daí uma paciente minha me mandou uma mensagem de manhã. Doutora, quando é a nossa reavaliação? Aí eu falei, manda o questionário todo e manda as fotos de como tu tá e tal. Gente, e aí ela mandou todas as fotos, ela é mais nova que eu, ela tem 30 e pouco. E carequinha, assim, bem... Ela fez uma neurocirurgia e agora tá fazendo a quimio rádio para um tumor cerebral. Eu me acabei de chorar. Eu falei, o que eu tô triste, meu Deus. Qual é o tamanho do meu problema? É o tamanho do meu problema? Mas aí eu vou acrescentar uma coisa, Carol. Meu Deus. Essa história de tamanho do nosso problema, a gente também... Cada um sabe, não é? Porque senão você abre mão de você porque senão a gente começa o tempo inteiro a minimizar a nossa dor, que é aquela que a gente precisa aprender, em detrimento da dor do outro, desconsiderando aquilo, eu não tenho acolhimento. E aí, o que eu faço comigo? Boto a minha dor para baixo. Em detrimento do outro. E a minha dor é aquela que eu dou conta. Sim. E ela existe, né? Existe, não tem nada a ver com o outro. Mesmo ela ela sendo menor do que a dor do porque outro, ela pra ti... existe, não é verdade? Então, porque pra ti é o que tu dá conta. Existe uma linha tênue entre entrar com eu cuidar da minha dor e começar a olhar e dizer o quanto eu vou olhar pra essa minha dor, mas também colocá-la num lugar de como que eu posso resolver. Porque quando você olha para o outro e vê existe algo que é muito pior, a gente traz um novo olhar para a nossa própria dor. E se eu reconheço que eu posso acolher a minha dor, eu posso trazer um novo olhar para a minha dor, mas ao mesmo tempo acolher. Também ela existe, é o que eu dou conta. E como é que eu posso lidar com isso? É o que eu acho incrível da terapia, é como trazer um novo olhar para a minha dor. Isso aí. E de todo mundo. Às vezes eu faço um pouco isso no consultório, porque eu vejo... Tem muitas mulheres, né, que passam por dores muito grandes ali na maternidade, né? Às vezes tem um filho especial, que quer mais atenção. E aí tem muitas que vão lá comigo porque, tipo, ganharam peso, né? Se deixaram de lado para cuidar de um outro alguém da família. Elas falam, eu não tenho tempo porque eu cuido da casa, do marido, dos filhos e acabam me deixando de lado e ganhei muito peso. E aí procura. E aí eu falo, gente, não é só sobre uma receita de Ozempic. Que qualquer um vai na farmácia hoje e compra sem receita. É sobre acolher, é sobre escutar e ajudar essa mulher a se reorganizar na rotina,
que ela não tem rotina, ela se esqueceu, se deixou de lado. E, ao mesmo tempo, assim, ó, essa dor aí, que teu filho tá doente, tudo, ressignifica. Porque, hoje em dia, a gente tem pediatra, tem psicólogo, tem psicoterapeuta, terapeuta ocupacional, tá com broncoespasmo, tem pneumonia, tem antibiótico. Agora, imagina antigamente... aí eu até conto isso no conceito. Por que antigamente, muito antes de Jesus Cristo, os vikings, etc., eles acreditavam em Valhalla, acreditavam em deuses e algo sobrenatural? Porque o sobrenatural te dá uma força para viver os perrengues daqui. Sim. Antigamente, eles tinham vários filhos, não é verdade? E qualquer praga, qualquer bactéria matava as crianças. Porque você não tinha antibiótico, não tinha hospital, não tinha UTI. Então, aquelas mães de antigamente, elas tinham 5, 6, 7 filhos, só que tinham 7 filhos. 6 morriam no inverno de pneumonia. Porque não tinha. A gente não tinha condição. Aonde que elas se prendiam para continuar vivendo? Né? Então, elas tinham que se prender a algum tipo de coisa do outro mundo. Você tem que se segurar em alguma coisa. Eu digo assim, olha, é uma escolha. Se você escolher não acreditar, eu acho que vai ser mais difícil. Se você acreditar, fica mais tranquilo. Você tem onde se agarrar. Né? Mas olha, é delicado isso, porque, por exemplo, eu recebo, né, pacientes que não acreditam em Deus. Que não adianta falar de energia, não, que não é trepão, pão, queijo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Vamos lá, o que você dá conta de ver? Porque também tem gente que não dá conta de ver. Né? E aí esse é um cuidado. Por exemplo, tu hoje estás trazendo aí um novo formato de produto, né? Que é o Vem. Não é isso? Você é eternamente magra, não é isso? Sim, gente. Você é eternamente magra. Amo. E ele surgiu justamente nesse combo de situações que você também passou, né? E que você vivencia com os seus pacientes. E como é que eu posso ajudar, né? Como é que eu posso entregar o Vem veio da pandemia, da necessidade de escalar uma mensagem. Na pandemia eu fiquei trancada em casa e comecei a fazer as lives. E daí, em uma hora de live, apareciam 30, 40, 50 pessoas, sendo que no meu consultório, em uma hora eu atendo uma pessoa. E não é todo mundo que tem condição financeira de estar dentro do consultório. Então, eu vi no digital uma oportunidade de fazer a minha mensagem chegar em mais pessoas que talvez nunca tenham a oportunidade de pagar uma consulta minha. Então, é uma forma de, sabe, dizimar através da sabedoria, que a palavra fala que a sabedoria vale mais do que ouro. Então, a gente você pode não ter dinheiro ali para doar, mas se você tem um pouquinho de tempo e se você tem um pouquinho de conhecimento e doa um pouquinho do teu tempo e do teu conhecimento, é quase que um dízimo. Então, passei a fazer isso e aí eu transformei o método de atendimento do consultório, que sempre deu muito certo, que eu ajudava os pacientes a perder 8 quilos ou até mais em 2 meses de acompanhamento, através, né, de alimentação, treino, intestino, sono, hormônio, suplementação, focado para um objetivo, seja emagrecimento, seja hipertrofia. E aí eu transformei isso num método, gravei todas as aulas e decidi lançar o curso. E aí eu vi que eu poderia ter muito mais. Acho que a primeira turma teve 18 alunas, depois fui para 35 alunas. Então, hoje são mais de 100 alunas. E bem mais, porque, na verdade, 100 alunas foi no ano passado. E a intenção é escalar esse ano para ainda mais alunas, deixar esse conteúdo a cada edição cada vez melhor. A gente tem participação de psicóloga, de endócrino, dermato. Ele é online, ele é 100% online. E aí tem educador físico, tem planilha de treino. E aí a intenção é levar isso também num modelo ali para as nossas comunidades, trabalhar com a telemedicina. E aí surgiu a Smart SOS, que é a minha empresa de telemedicina, que eu, né, e os meus sócios, a gente quer levar para as regiões ribeirinhas, para chegar a essa saúde de qualidade onde não tem. O estado do Pará, ele é um estado continental, é muito grande. E a gente tem uma saúde de qualidade mais na capital. Sendo que, se eu não me engano, 90% dos paraenses
não tem plano de saúde. Os dados ali do IBGE... Eles estão dependendo da saúde pública. Dependem da saúde pública. Sendo que a saúde pública de mais qualidade está aqui na capital. E eu atendo, gente, muitos pacientes, graças à telemedicina, que só veio ali com a pandemia, o CRM, ele só autorizou com a pandemia. O meu também, CRM, só depois da pandemia. Eu atendo muito paciente de Breves, de Castanhal, de Bragança. A gente conseguiu ajudar que realmente facilita a vida dessas pessoas. Já de São Caetano de Odivelas, né? Sim. Eu tenho uma casa lá, é uma vila de pescadores. A gente ajuda todo mundo, a gente consegue mandar a receita do antibiótico, a gente consegue ajudar muita gente com a telemedicina. A ajudou muito nesse sentido, né? Muito. A gente consegue chegar de fato. E a minha cabeça, que quer ajudar todo mundo, eu falei assim, meu Deus, que ferramenta que a gente pode utilizar para poder melhorar o acesso dessas populações a profissionais mais qualificados. Porque, às vezes, tem um médico da família só, Sim. tem um médico na UPA. Não tem uma especialidade. Mas não tem especialista. Não tem nutrólogo, endócrino, neuro. E, às vezes, só para o paciente, por 3 exemplo, dias de viagem levar pra vir um pra cá. resultado de uma endoscopia que deu H. pylori, que ele só precisa de uma receita do antibiótico, ali, uma orientação. Enorme. Ele pega Surreal. 18 horas de barco. E uma fila. Chega às 7 assim, da manhã, pega uma filona, é atendido meio-dia. Aí ele é atendido em 5 minutos. E aí pega e faz Volta tudo de também de 3 volta. dias. E a telemedicina, para mim, ela não pode acabar. Ela é extremamente importante para a gente dar um upgrade aí de acesso à saúde de qualidade, para ter aquela disrupção do digital, de diminuir o custo, né? Sim. Para a população também. Tu te enxergas, eu escuto tu falando, não, tô bem resolvida, só que sou bem resolvida, faço terapia, curso, contribuo. livros. E aí tu traz isso, e tu traz algo importante que eu vejo muito isso como relação à autorrealização. Eu vejo muito essa autorrealização. E quanto mais a gente entrega, mais a gente quer entregar. Quando a gente chega nesse lugar de eu me sinto autorrealizada. E aí eu dou, e quanto mais eu dou, mais eu quero dar. Não existe um preenchimento total. Não é porque eu quero estar preenchida. Eu tenho tanto para liberar, para dar para fora, que quanto mais vem, quanto mais vai. É a famosa pirâmide de Maslow. É o Maslow. Né? Então, eu tô falando do Maslow, exatamente. A famosa pirâmide de Maslow. Então, lá na 7ª camada, que você vai construindo. Exatamente. Eu já vim de uma família que não era uma família extremamente humilde. Meu pai foi de uma família muito humilde, vendeu limão no sinal. Os pais dele são indígenas, e meu pai nasceu no Oiapoque, então só estudou escola pública, passou perrengue. Mas eu não me lembro de ter passado de perrengue, né? Éramos de classe média baixa, mas sempre estudei escola particular. Então, sempre estudei escola particular, então eu tive muito acesso, já saí ali do básico, né? De você ter moradia, saúde, segurança, educação e tal. E graças a Deus, necessidades já estavam muito as necessidades bem básicas foi muito fácil, né? Então, eu acho que a gente tem obrigação de subir um degrau na pirâmide ali, de ajudar o próximo. A gente vai tendo mais obrigações. E tem uma hora também, essa questão da espiritualidade, é difícil ela chegar quando você não tem nem o que comer, não tem onde morar. Às vezes a espiritualidade vem da onde você vai subindo as escadas, e aí você vai sentindo um vazio. Mas tu sabes que eu Aí costumo você dizer vai que assim, meu esse vazio Deus. ele é eterno, tá? O vazio existencial ele é justamente para a gente estar preenchendo, para que a gente possa estar buscando, subindo. Isso é legal, entendeu? Não existe limite. Né? É que já que a gente é a imagem e semelhança do Criador, ele deixou a gente com um espacinho para poder receber o Pai, né? Então, é natural, em algum momento da vida, que você sinta esse vazio. E eu já conversei com alguns bilionários, que às vezes têm muito dinheiro, tem casa e tal, jatinho, mas em algum momento da vida, o que eu tô fazendo Ficou aqui? sem sentido. O que eu tô fazendo aqui? Eu tenho tudo. Quando eu tive o Ficou sem burnout, eu sentido. me senti meio assim, porque eu tava numa casa legal e tudo, comida e tal, marido, filho, saúde. Mas aí veio aquele vazio. E aí? O que tá acontecendo aqui? Então, olha, Deus, se tu existe, me tira daqui do porão, do fundo do poço, que eu quero. Se tu existe, vem aqui, me mostra agora. E Agora aí me diz vem as uma experiências sobrenaturais, mas eu acho que é isso. Qual o teu limite? Né? Ah, Quando eu uma pessoa acho- está nesse momento já passou por esse momento difícil da dor, viu a luz,
conseguiu se estruturar melhor, só que você tem esse background, né? Você tem essa lembrança. Qual o teu limite? Porque a gente entra no piloto automático. E essa autorregulação, ela é importante para que você não caia no mesmo buraco. Sim. Né? Que a obesidade, ela acontece dessa forma, você cai no mesmo buraco. E aí, falando de... São as zonas de conforto, né? Qual o teu limite? O limite, assim, pra cima ou pra baixo? Para que você mantenha essa saúde... Para manter a saúde emocional, espiritual e física, que você sabe que te mantém equilibrada. Então, Qual o teu limite? o meu limite é tempo de qualidade. Esse é o meu limite principal. E é a minha linguagem do amor principal e é o meu limite principal. Se eu vejo que eu estou perdendo tempo de qualidade com as pessoas que eu mais amo no mundo, eu paro. Isso é um valor muito alto pra ti. Para mim, o tempo é finito, entendeu? Para mim, a gente precisa aproveitar aquele tempo que nos é dado. A gente não sabe, a gente não pediu para nascer, não sabe o dia que ia vir e também não sabe o dia que vai. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E se for hoje, tenho que estar feliz. E eu treino, inclusive, meu filho de 6 anos há muito tempo. Hoje ele tem 6 anos, mas há muito tempo. Eu treino ele em relação à morte. Olha, eu vou... Filho, você sabe que papai e a mamãe vão morrer antes de você. A gente vai encontrar com Jesus. O que a mamãe vai estar fazendo quando a mamãe morrer e for pro céu? Meditando com Jesus. Ele fala. E o papai? Tomando cerveja com os amigos. Porque eu recebo no consultório muitas pacientes que... quando que você começou a ganhar peso? Quando minha mãe morreu, eu entrei no processo de depressão, comecei a tomar remédio e nunca mais parei. Sabe que essa questão do luto e da morte, da perda também foi muito trabalhada em casa. Minha mãe, quando eu era adolescente, fez um curso, colocou eu e meu irmão para fazer um curso de tanatologia, que é para você aprender a lidar com as perdas. A gente é adolescente. Porque esse é um papo muito... Tem pessoas que as não pessoas sabem. Não fala sobre isso, não. Vira a boca pra lá. Que isso, minha filha? Mas isso vai acontecer. Para quem é cristão, o fim é melhor do que o começo, né? A morte é só a gente... É um momento de passagem para você ir. Mas é uma quebra importante mesmo. É muito, porque tem gente... E prepara a pessoa pra mulheres saber falam lidar. assim, a minha mãe era tudo para mim, e eu perdi o meu chão, e eu a vida passei a acabou. tomar remédio. Aí eu falei, olha só, eu sou mãe. Então, você acha que como mãe, pensa que... Você acha que como mãe, eu ia querer, depois que eu morresse, que a minha filha ficasse triste, tomando antidepressivo, comendo o tempo todo, engordando, perdendo a saúde, hipertensa, diabética? Eu ia gritar lá de cima, acorda, vai viver, vai ser feliz, a vida é só uma, te desperta, acorda pra vida, sabe? Vai lá, vai ser feliz, vai encontrar um amor, vai malhar, vai comer direito, vai correr na rua, vai arranjar um amigo, vai... Pelo amor de Deus, aí elas começam a chorar, sabe? Eu falo, ressignifica isso, porque tua mãe lá de cima tá se rebatendo, meu Deus, a minha filha tá lá. Ei, Carol, e a tua jornada fantástica, porque a gente não espera isso muito, né, de uma médica que que estuda isso dentro da medicina, que é tão especialista. Ciência. Tanta coisa que tu foste aprendendo, costurando ao longo dessa jornada, escreveste um livro, tu levas algo muito legal para os teus pacientes, que é fazendo elas se enxergarem por inteiro, não só procurando a tua especialidade de emagrecer. Se fosse deixar uma mensagem, sabe, aquela mensagem marcante para quem está escutando a gente em casa. Eu vou chorar. Então dá uma pausa, dá uma pausa, aproveita, porque a gente programou e aí a gente se liberou. Nem sei, não era essa a pauta, a gente foi levando. A gente programou todo o negócio porque, e se abriu, porque aqui pode ser. É isso aí. A gente se abriu, obrigada. A frase. É isso. Aos momentos, né? A frase. Compartilhem, por favor, porque a gente não esperava que a gente fosse falar, né, de espiritualidade, de saúde, de cuidado consigo. E quanto isso vai impactar. Digital. Enfim, as pautas, tinha muitos assuntos em pauta. A gente vê. Esse não estava. Isso é legal pra gente saber que... Porque a gente se abriu, a gente deixou acontecer. E assim, era isso que a gente era a mensagem que a gente precisava passar. Obrigada, Carol, por oportunizar a gente falar um pouco mais. As coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer. Não é nem mais nem menos. Eu costumo dizer, às vezes, as pessoas que estão aqui é exatamente quem era para estar aqui no dia que era pra gente estar aqui. É isso. E tinha que ser hoje, não naquele dia que... E tu sabe a frase que vocês me perguntaram? Sim.
semana passada, eu assisti um podcast do Joel J. E o Joel J sempre faz a pergunta para os convidados dele. Que frase você colocaria em outdoors para 7 bilhões de pessoas? E eu comecei a ficar pensando nessa frase. Porque eu falei assim, vai que um dia o Joel me chama, eu vou dizer, saber que frase. Olha, mas a Amanda e a Carol me chamaram e eu já vou deixar aqui. Tudo que for fazer, coloque Deus no centro. Essa é a frase que eu recebi do Espírito Santo. Assim, tudo que for fazer, coloque Deus no centro. Porque, como eu te falei, eu falei isso pro meu marido. Eu falei, lindo, eu recebi essa frase. E eu só queria deixar bem claro que Deus está na frente, assim, antes de você. E antes do Vitor. Tá tudo bem. Tá bom? Por quê? Porque eu acho que eu sou uma esposa muito melhor. Depois que eu coloquei Deus na frente. E aí eu entendi que aquele primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, é o mais importante. Sentido. Faz todo sentido. E ele tá escrito lá há mais de 2000 anos. E quando você leva a sério, dá certo. Porque hoje eu ligo para os meus pais, sabe? Para dizer como eu tô. Que legal. Hoje eu não consigo reclamar de nada. E eu reclamava, gente, de tudo. Assim, em relação a bebezinho, eu reclamava. Ai, tem que limpar a fralda. Ai, tem que acordar de noite. Ai, não sei o que, não sei o que. Cara, aí depois eu falei, eu passei a vida inteira acordando de madrugada para ir operar cidadãos, transgressores da lei, baleados e esfaqueados. E sem reclamar. Maravilhosa. Uhul, vou ali operar um baleado. E como é que eu estou reclamando de acordar para amamentar meu filho? Um ser que saiu Meu de mim. Deus! Depois Incrível, eu fui se perde, ressignificando. Né? E às vezes eu me irritava com o André e, na verdade, eram problemas meus que não eram deles. Então, eu falei assim, só falava, Deus, me dá sabedoria para lidar com esse problema. Né? Como eu faço para conversar com meu marido com amor? Como eu faço para ser a mulher sábia que edifica o lar? Como eu faço para ser uma boa mãe? Então, é isso. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, ou coloque Deus no centro que vai dar certo, é isso. Então, falar de saúde é isso. É a gente Obrigada, também cuidar, Carol. né? E o cuidado, ele perpassa muito, de fato, por um eixo de integralidade mesmo, que é você cuidar da sua alma, do seu espírito, né, do seu corpo e da sua mente. Porque se a gente não tem mais... E eles como não caminham escapulir separados. disso, Exatamente. como diz o Joel, né, saúde, família e trabalho. Não inverta essa ordem. Eu, de fato, coloco isso em prática. Eu falo o tempo inteiro. A minha saúde é em primeiro lugar. O meu tempo de qualidade dentro do meu exercício físico não bate se eu vou começar a trabalhar 10 horas da manhã. É o preço que eu pago. Mas eu pago para poder sair feliz, para poder dar o meu melhor, para poder atender o outro com a minha melhor disponibilidade. Porque quando eu cuido de mim, eu faço isso. A gente né? não briga Muda com todo o nível ninguém, de né? energia. Gente, Muda. eu esqueci a última vez que eu briguei com alguém na vida. Só respiro. A gente tem um monte de coisa para fazer. A gente vai ter que fazer a segunda edição. Todo mundo Pra vai falar. Todo mundo. É porque o Segundo tempo momento. voa. A gente, Segundo momento. a gente começa o podcast e fala assim, amiga, com essa a gente precisa fazer nesse tempo, favor. tá? Por favor, A nesse gente tempo. precisa falar sobre as habilidades que as faculdades de saúde não dão. Exato. Ninguém A gente ensinou. começou falando disso. Isso e estaria a gente numa falando, pauta. Ninguém era ensinou a pauta. gente a Isso estaria pagar numa pauta. imposto, administrar, fazer gestão de pessoas, né? E eu acho Carol, que isso é importante pra gente empreender, falar. Vai ter uma escalar. segunda pauta pra gente falar de negócios. Obrigada. Mas era pra gente pela falar de tua negócio, a gente presença. falou de Não, mas vida. Falamos. Era porque Falamos de era pra vida, ser, né? era pra ser. Foi... Mas nós falamos Mas de olha saúde só, física, gente. mental, emocional, do livro, falamos, burnout. Falamos. Eternamente Então, eu magra. espero que vocês aí tenham usufruído, né? Toque, de fato, a mensagem, que chegue aí em você que está aí Nos querendo, assistindo. precisando ouvir, porque com certeza, se você está ouvindo, esta Algo mensagem você vai é levar para pra sua vida. você. Né? Exatamente. E aí eu Queremos quero agradecer aos nossos parceiros, Moage Café. Moage Café, Café e Negócios, Ale Concept, Que estão juntos com a gente gente. Estamos aqui abrindo espaços para falar de parceria, porque sem parceiros a gente não Com constrói. parceiros nós né? crescemos Por isso mais. que Então, nós você somos aí, parceiras. nosso futuro parceiro que está esperando essa oportunidade,
E aproveitem para compartilhar E esse a gente conteúdo. cresce, não é? É igual a autorrealização. Quanto mais você doa, mais você quer doar. E parceria também. A gente cresce, quando a gente junta, cresce, soma. É indescritível. Não tem nem como medir. Obrigada, Carol, pela isso. confiança. Obrigada, Obrigada amiga. por Que partilhar bom. mais um dia juntos. Mais uma vez. E a cada episódio Um mais brinde. legal. Um Ai, brinde. um brinde, porque Saúde, aqui... família, Obrigada, trabalho, Carol, Deus, obrigada. Obrigada. A gente sempre com água. É. Então, galera, Às vezes, nem sempre. você que está aí do outro lado, por favor, compartilhe esse conteúdo. Fique atento nos próximos episódios. A gente tem episódio, né? Semana sim, semana não. A priori, porque a gente vai conseguir fazer esse negócio toda semana. Só convidado né? especial. Só convidado especial. E só convidado especial. Obrigada, gente. Gente, Um beijo. beijo.